Olha aí, pessoal, vou fazer um vídeo diferente aqui para vocês, para mostrar uma aquisição diferente. Vocês já ouviram falar nessa caixinha aqui do Homem-Aranha? Essa caixinha aqui é um cartão postal especial aí em comemoração do aniversário do Homem-Aranha. Ele custa, eu peguei na Amazon, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo caso você se interesse, mas ele varia o preço, né, de 140 a 180. E do que se trata essa caixinha aqui? Ela tem 100 cartões postais de 1962 a 2021. Então pega diversas fases clássicas do Homem-Aranha. E eu vou mostrar algumas dessas capas para vocês e também a importância de cada uma. Lembrando que essa caixinha aqui, pelo menos na Amazon, tem dos X-Men, tem dos Vingadores, tem do Star Wars. Então se vocês curtiram esse tipo de vídeo, eu adquiro as próximas e faço a mesma coisa. Então o vídeo de hoje é para mostrar as curiosidades históricas das capas do Homem-Aranha com essa caixinha. Então vou mostrar detalhes, ó. Ela é feita de um material bom, ó. E aqui tem algumas capinhas. Então é fácil de você guardar, ó, que bonito, ó. Spider-Man. Aqui embaixo fala um pouco sobre essa coleção. Aí a gente abre aqui, ó. Tem todas. Tem uma fitinha que facilita na hora de você tirar, ó. Vocês estão vendo essa fitinha? Então eu vou mostrar algumas para vocês, mostrar todas, né? Mostrar toda a coleção, na verdade. Deixa eu tirar tudo aqui, deixar a caixinha aqui de lado e vou falar sobre esses cards. Então começa com a primeira, né? Não poderia ser diferente, a Amazing Fantasy, né? A primeira aparição do Homem-Aranha em 1962, uma gramatura boa aqui e atrás, né? Como é um postal, ó, todos vão manter esse padrão. Só que a gente consegue ver aqui embaixo qual que é o nome da revista, no caso aqui é a Amazing Fantasy número 15, o ano de publicação, 1962, e quem é o artista, Jack Kirby. E também tem aqui no roteiro Steve Ditko na participação, né? Então tem essas informações curiosas, tá? Então tem essa primeira aparição do Homem-Aranha, vou deixar aqui de lado, eu não vou mostrar, não vou falar sobre todas, para o vídeo não ficar longo, mas aqui tem os clássicos, ó, com o Quarteto Fantástico, tem essa daqui, com a aparição do Octopus. Sabe o que é legal? Vocês que costumam ir nesses eventos, tipo o CCXP, e gostam de pegar um sketchzinho, ou uma arte, ó, leva uma capa dessa, claro, se tiver alguma relação, né? Manda o cara desenhar aqui, ó, que legal, e autografar. Desenhar na esquerda, autografar na direita. Sensacional. Então tem essas daqui. Tem uma dos Vingadores só que veio, uma especial, que tem a participação do Homem-Aranha. Curioso, né? Tem também do Escorpião, a primeira aparição dele. Nessa Amazing Spider-Man. Olha aí, já começa a ter bastante clássico. Vocês lembram dessa capa que saiu recente aí na primeira temporada da saga do Homem-Aranha? E aqui diz, ó, Amazing Spider-Man, número 33, Steve Ditko. Então tem um número ali à direita. Outra arte sensacional. Outro inimigo clássico do Homem-Aranha. E essa daqui, hein? Ó, que imagem é essa? Essa daqui foi a estreia do John Romita e revelou, né, que o Duende Verde era o Norman Osborn. Então exatamente nessa edição de Amazing Spider-Man número 39. Aqui nós temos a origem do Rhino. Olha que louco. Ele gigantão, né? Esse cinza em destaque. É aqui que o Rhino apareceu, número 41. Primeira aparição do Rhino. Mais uma do Kraven, o Caçador, com vários Homem-Aranha à sua volta. E essa daqui, Spider-Man Nunca Mais.
foi quando o Peter ele decidiu abandonar o seu uniforme, onde estava dando tudo errado. Espetáculo, né? Espetáculo demais. E aqui, os responsáveis, John Romita, Mike Esposito. Essa é, se não me engano, a segunda aparição do Rei do Crime nas histórias do Homem-Aranha, quando ele foi pego aqui. Mais um destaque do Dr. Octopus com reflexo no óculos dele do Homem-Aranha. Mary Jane tendo sua aparição na capa. Essa daqui, ó, com a Medusa em destaque, com seus cabelos longos. O Abutre, um dos vilões bem importantes do Homem-Aranha. Mais vilão importante aqui nós temos o Mistério, na Amazing Spider-Man número 66. E essa com esse efeito, né, diferente, na época aqui devia ser um absurdo, né? Você vê uma certa ilusão com a arte. Mais uma, Amazing Spider-Man número 67. Algumas capas selecionadas aqui para essa coleção. Crise no campus, onde a população, né, em protesto, algo casual na vida do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha procurado, então a gente não sabia se ele era do bem, do mal. Aqui nós tivemos um pequeno desastre, onde originou até uma morte no fim desse capítulo. A gente vê o Homem-Aranha aí se lamentando, o reflexo aqui atrás. Olha só os detalhes, hein? Muito louco. E essa daqui, edição número 100. Exatamente nessa edição que aparece aquele clássico Homem-Aranha com 6 braços. Ele tinha tomado, né, um soro para dar um fim nos seus poderes, só que teve o efeito reverso e nasceram esses 6 braços. Tudo para ele viver com a sua amada Gwen Stacy. Tem bastante aqui. O que mais? Tem esse daqui, com todos envolvidos, vários personagens, bem importante. A Amazing número 122, com o Duende Verde, novamente aparecendo. Olha só. E essa relação do Duende Verde, hein? O que acontece aqui? Vocês sabem muito bem. Olha aqui os braços, ele segurando. Gwen Stacy. Outro clássico do personagem. E um momento inusitado, não sei se vocês sabem, mas o Octopus, ele casou com a Tia May. Olha que coisa louca. Isso foi mostrado também nas edições, né, definitiva, a saga do Homem-Aranha. Nessa número 136, nós temos a volta do Duende Verde, só que de um modo diferente, com o Harry Osborn agora. Outro ponto importantíssimo. Ó, só capas que fazem muito parte da história, como essa 149, que é a conclusão da saga do clone, mas a saga do clone original, a primeira saga do clone, com o Chacal aí participando. Essa também, bem interessante, com destaque do Homem-Aranha e vários personagens envolvidos. Outro clássico, olha isso. Amazing Spider-Man número 151, os envolvidos aqui, Gil Kane e John Romita. E também tem outras capas, sem ser do Homem-Aranha, mas que são importantes para o personagem, como essa Spider-Woman, que é a primeira aparição aí dessa personagem, a origem da personagem. E por falar em origem, na Amazing Spider-Man, na número 194, nós tivemos a primeira aparição da Gata Negra,
que envolveu, né, um romance com o Homem-Aranha por muito tempo, que é o Spider-Woman com o Homem-Aranha, a interação entre os dois personagens. E essa daqui, que é a Amazing Spider-Man número 229, tivemos o primeiro confronto com o Fanático. Muitos fãs, né, de Homem-Aranha dizem que esse é um dos grandes confrontos, pelo menos dessa época do personagem, e é um confronto sensacional, né? Esse daqui, acho que você já deve ter visto em muitos lançamentos, até mais recentes da Panini, que é a The Amazing Spider-Man número 238, que aqui surge o Duende Macabro. Então a gente vê essa imagem sensacional, ele rasgando o seu uniforme em dois e aparecendo bem no meio o personagem. Alguns com participação especial. Aqui nós temos nessa coleçãozinha também algumas capas variantes. Tem o 251, que é a conclusão da saga do Duende Macabro, que fica aquele mistério, né, de quem é o personagem em volta dele, que foi, né, durou por anos e anos. E aqui, esse aqui eu gosto demais. Olha aí, pessoal. Na 252, após, né, a fase de Guerras Secretas, nós tivemos o início do uniforme negro, que saiu na nova temporada da saga do Homem-Aranha, que eles usaram exatamente essa capa. Sensacional. E continuando nessa fase, olha aí, a The Amazing Spider-Man número 258. Nessa edição é revelado que esse traje não era um traje comum, que era um simbionte. Espetacular o traço aqui também, né? Aí tem a própria capa da Guerras Secretas, essa pose do Homem-Aranha, usada, né, por muitas figuras também, algumas estátuas do Homem-Aranha, pelo próprio Todd McFarlane, ele lançou exatamente o Aranha nessa posição. Tem esse confronto, é o Mancha, né, o nome desse vilão, eu acho que é isso. A Peter Parker, espetacular Spider-Man. Tem o Peter Parker, a número 101, e olha essa capa. Olha o jogo de cores. O preto e o branco. Por John Byrne. Ele fez uma capa histórica, uma das melhores capas do Homem-Aranha, em contraste com esse amarelo do título. Isso com o espetáculo. Isso dá para você moldurar num quadro facilmente. Lindo demais, hein? Lindo. Teia do Aranha, o volume 1. O curioso desse título é que ele substituiu outro título. Ele substituiu a Marvel Team Up. E aqui o Aranha está sem o sentido do Aranha. Ele está com confronto com esse simbionte. Então, outra capa histórica. E o casamento do Peter Parker com a Mary Jane, com esse coraçãozinho de aranha ao fundo também. Amazing Spider-Man número 300. Quem colecionou o Omnibus já viu essa capa, né? É aquela fase do Todd McFarlane com o David Michelini. Aqui nós temos o nascimento do Venom. Então, outra edição importantíssima, McFarlane participando. Olha essa aqui outra, com o Lagarto. Aqui é a saga Inferno, onde o Lagarto, né, ele acaba tendo um confronto com a Aranha, com a sua família também. E continua sendo explorado o Venom aqui em cima do Aranha. O Venom, personagem fundamental para o título do Homem-Aranha, e nessa fase do McFarlane sendo explorado. E essa fase rendeu diversas capas absurdas, né, pessoal? Ó, essa daqui é outra também que vale a pena o destaque. E continuando, surfando aí na onda de origem, nessa Amazing Spider-Man número 361, tivemos a origem do Carnificina. Mais um confronto com o Duende Verde. E o personagem Venom, ele ganhou tanto destaque que ele ganhou uma minissérie, que é exatamente essa, Venom The Enemy Within. Essa aqui é a parte 1, é uma minissérie em 3 partes,
onde mostra todo o drama do Ed Brock com o simbionte. A Marvels, Alex Ross, dispensa apresentações. Tem essa The Amazing Spider-Man, também. Mais uma pegando Civil War. O Homem-Aranha dando a sua declaração, né? E o que ele vai fazer aí, hein? Tem essa daqui que é uma capa poderosa também sobre os trilhos nessa história. Daqui é a Amazing Spider-Man 578, se passa no metrô, onde o Mark Waid ele usa diálogos aqui bastante filosóficos, alguns diálogos importantíssimos, num vagão de metrô com o Homem-Aranha. E essa, em destaque desse vermelhão, essa é a, qual que é essa? Amazing Spider-Man número 600, é a capa variante da número 600. Tem também outra da Amazing Spider-Man, acho que é capa variante. Essa daqui, toda azul, que é a Amazing 641, mostra todo o fim do casório do Peter com a Mary Jane. Então, mais drama aí envolvido. Por falar em drama, e essa capa aqui vazia, branco, com teia vermelha, seria sangue, o Peter lamentando, aqui foca em um luto. E as primeiras páginas, acho que cerca de 10 páginas desse capítulo, são totalmente sem balão. E tem outra, falando em luto, com 4 lá, por quê? Mais um luto e lembranças do Tocha Humana. Quando o Tocha Humana morreu, o Homem-Aranha lembrou dos momentos que viveu desde o começo da sua aparição. Agora, Spider-Man, essa capa aqui ela não me agrada muito, viu? Eu não curto o layout desse título, mas esse Spider-Man 1 é a fase do Brian Michael Bendis e arte da Sarah Pichelli. É o encontro do Miles Morales com o Peter Parker. Outra brincando com letreiros, né, de filme. Tem essa All New Spider-Man número 1, que introduz o Miles Morales como novo Homem-Aranha. Aí continuando, ó, Ultimate Comics. Tem essa The Amazing Spider-Man também. Numa fase um pouco mais recente. Olha essa que bonita. Olha isso. The Amazing Spider-Man número 700. Tudo aqui ao fundo, ó, esse branco, a gente vê que são personagens. Deixa eu ver se eu vou conseguir aproximar aqui. Olha aqui. São personagens, tá? Então a gente vê até, ó, J. Jonah Jameson, a Tia May aqui ao lado. E a parte em azul é o Venom, perceberam? E a parte em vermelha é o Homem-Aranha. Isso visto um pouquinho de longe dá essa sensação. Mas é Amazing Spider-Man número 700, onde nessa fase ocorre aquela troca de corpos do Octopus com Peter Parker e tem a arte do Humberto Ramos. Mais uma variante com esses prédios e todos os nomes envolvidos na história do Homem-Aranha. Muito bonita também, olha que coisa linda. A Spider-Man 1, novamente destacando o Miles Morales, do universo Ultimate. Tem essa da Amazing Spider-Man, do Spider-Verse. Tá vendo? Lembrando que a Amazing Spider-Man, em uma certa época, ela zerou a numeração. Por isso que a gente vai ver números menores com fases mais recentes. Mais outra aqui. Título novo, Spider-Gwen, volume 1, é a estreia, né, da Gwen Stacy da Terra 65 como a Mulher-Aranha. E temos outra, Spider-Woman, uma nova fase, e aqui, ó, nome envolvido, Javier Rodrigues. The Amazing Spider-Man, número 1, capa bonita também.
Lembrando que em 2015 zerou, né, essa numeração. E outro destaque dessa fase é que nós temos agora um Peter bilionário com a sua própria indústria. Então acabou não existindo mais aquele lance do Peter pobre, do Peter fotógrafo, não tem mais. Nós vemos um Peter gigante aqui, ó. Outra da Spider-Gwen. Web Warriors, que aqui é um grupo, né, de vários personagens do Aranhaverso, esse novo título. Mais Miles Morales com Spider-Man 1. Mais Web Warriors. Essa aqui eu não lembrava, viu? Generations, que é o encontro do Miles Morales com o Peter, e tem a arte do Ramon Pérez. Nessa daqui, Amazing Spider-Man, número 789, nós temos o Peter voltando à sua origem. O Peter não é mais bilionário, então vai mostrar o porquê ele perdeu sua grande fortuna e voltou a estaca zero, aquele Peter que a gente conhece. Outra aqui que a gente vê, ó, The Amazing Spider-Man, número 798. Essa daqui é importante, ó. Amazing Spider-Man, número 800, com esse destaque vermelho. Olha essas, meio que essas teias, né, em volta do personagem. É o fim da fase de 10 anos do Dan Slott. Aqui nós temos um duelo com o Duende Vermelho, que é uma mistura de Duende Verde com Sibionte Carnificina, e tem a morte do Flash Thompson. Continuando, capas variantes desse número 800. Outras capas variantes. Aí tem o número 801, que brinca com questões aqui da anatomia na arte. Outra Spider-Man, qual que é essa? Peraí, deixa eu ver. Spider-Man anual, número 1. Esse uniforme negro, né? O destaque é o uniforme negro, onde o Nick Spencer, ele mostra esse lado do uniforme negro, mas de um modo mais sombrio. Spider-Geddon, número 3, com vários do Aranhaverso aí participando. Mais alguma, ó. O volume 4. Tem o Spider-Verso, número 1, com essa Spider-Man 1. Outra do Miles Morales com o Homem-Aranha, número 2. Aí tem uma homenagem aqui, Stan Lee, 1922 a 2018. Outra do Miles Morales, o volume 7. Marvel Action do Spider-Man, número 10. Acabando, pessoal. Então a gente vê, né, que pegou muito do Miles Morales, né, que foi um personagem que deu super certo. Ghost Spider, número 1. Tem essa Last Remains, uniformes diferentes. De outra personagem, a Silk, agora, volume 1 da sua revista. E fechando, última capa que a gente vê aqui é do The Amazing Spider-Man, número 74. É a última edição aqui do Nick Spencer. Envolve demônios, envolve o Doutor Destino, aí tem a interação aqui dos dois personagens. E essa é uma capa variante. Então é isso, pessoal. Ó, esse vídeo ficou completinho, mostrando 100% essa coleção de postal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir, e de outros produtos. E se vocês quiserem ver um vídeo nesse estilo, me falem que eu volto. Eu trago aí dos Vingadores, dos X-Men, dos Star Wars, com essas curiosidades. Acho que ficou legal o vídeo, né? Então deixa seu hype, curta, se inscreva aqui no canal do HQzaço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!